Seja bem-vinda a mais uma live. Hoje é dia de falar sobre mãe, sobre a relação com a sua mãe e, consequentemente, é dia de falar sobre autoconfiança, feminino, dinheiro e como tudo isso está conectado. Então, enquanto o Instagram vai avisando que a gente iniciou a live, vou colocar aqui o tema. Bora falar sobre mãe, então. Damares, Mi, sejam bem-vindas. Me fala se vocês estão me vendo e me ouvindo direitinho, por favor. Sejam muito bem-vindas. Mari, bem-vinda. Então, mãe, autoconfiança, feminino e dinheiro. Bora falar sobre a relação de tudo isso, sobre como lidar com tudo isso. Deixa eu fixar aqui o comentário. Perfeito. Vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Me fala, por favor. Lembra de clicar aqui no aviãozinho para que mais pessoas possam, na verdade, assistir essa live, esse conteúdo que é muito, muito, muito importante. Combinado? Deixa eu tomar uma aguinha aqui pra gente iniciar. Tá calor aí na cidade de vocês, gente? Como que tá por aí? Porque aqui, olha, negócio tá difícil. Eu sou uma pessoa que gosta do tempo mais fresquinho, então com esse calor, nossa mãe. Bora lá. Então, lembra de clicar aqui no aviãozinho para compartilhar. E eu vou falar aqui sobre um conteúdo que pode mexer, pode ser um pouquinho desconfortável, mas é importante porque muitas vezes a gente olha para a nossa vida e existem áreas que pode não estar tão confortável assim. Então é importante passar por esse desconforto para que você consiga ter melhores resultados, mais fluidez, mais autoconfiança para sua vida, tá? E como a gente sempre combina, conforme você for ouvindo o conteúdo, for fazendo sentido, for tendo virada de chaves, for tendo insights, lembra de clicar aqui no coraçãozinho para eu saber que tá fazendo sentido para você, tá? E lembrando também que é um bate-papo aqui, então tem alguma dúvida, lembrou de alguma situação sua, quer perguntar algo, quer compartilhar algo que você está sentindo ou que você sentiu em algum momento, fica à vontade para escrever aqui nos comentários, porque é muito gostoso também ter essa interação com vocês e é uma forma também de eu entender às vezes o seu caso, poder dar um direcionamento dentro do que é possível aqui dentro de uma live. Combinado, gente? Então bora lá. Clica aqui no aviãozinho, compartilha com pelo menos 3 pessoas, vai aparecer para você as pessoas que você tem mais contato, já envia para elas poderem assistir. E antes da gente começar, senti no coração de pegar uma das cartinhas sistêmicas que eu uso e que de vez em quando eu posto aqui para vocês, com uma mensagem. Então me fala um número de 1 a 10, por favor. O primeiro número que apareceu, que eu vou contar aqui pra gente pegar uma cartinha sistêmica antes de começar. Essas cartinhas têm algumas mensagens pra gente refletir e aí a gente conecta com o assunto que a gente vai trabalhar hoje. De 1 a 10, envia um número pra mim aqui nos comentários. 7, bora lá, Mari falou 7, olha, o Alberto também falou 7, então 7 é o número da vez mesmo. Bora lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, vai aparecer ao contrário, porque eu tô com a câmera de selfie, eu vou ler aqui pra vocês. Permita-se mergulhar no que você ainda não conhece sobre você mesmo. Que legal, e essa mensagem é muito interessante, de se permitir mergulhar do que você não conhece sobre você, porque, geralmente quando algo tá muito difícil, a gente sente alguma trava, tá exigindo muito esforço, ou sempre o mesmo padrão tá se repetindo, é justamente esse processo de olhar para algo que a gente não conhece dentro de nós que traz esse processo de despertar. E é justamente sobre esse algo que muitas vezes você não conhece ou que muitas vezes pode estar adormecido aí dentro de você que a gente vai falar hoje, tá? Então, bora lá. Qual que é a relação de mãe, da nossa relação com a nossa mãe, com a autoconfiança, com o feminino e com o dinheiro? A nossa mãe, é a nossa primeira e mais profunda relação. Se você parar para pensar, independente do tempo, da forma que você viveu
com a sua mãe lá na infância, essa mulher ficou ali te carregando por meses dentro dela. Então, havia uma relação de simbiose, uma relação muito profunda, que não tem como a gente mudar, né? E através da mãe, né, é onde a gente recebe o nutrir da vida, né? Quando a gente tá lá na barriga da mãe, depois quando a gente nasce, recebe, né, geralmente recebe o leite materno, e é a partir dessa primeira conexão que a gente consegue se conectar com a abundância, com a vida e consequentemente também com a segurança, porque a mãe dá aquele acolhimento, né, na barriga o útero é quentinho, a criança se sente protegida, e depois no colo ela dá ela traz, né, aquele acolhimento para a criança. Então o primeiro ponto que já é possível começar a perceber aqui é justamente com relação a isso. Quem sente muita insegurança está muito relacionado a questões com a mãe. Su, por que isso? Porque se lá atrás eu senti que faltou algo, eu não senti essa segurança, esse acolhimento, eu vou buscar essa segurança em outras relações da minha vida, mas muitas vezes eu tenho outras relações ou em mais cursos, mais coisas, é como se ainda não tô pronto, ainda tô insegura, é como se nunca fosse o suficiente. Porque existe um registro dentro de você que houve algo que não foi suficiente lá atrás. E aí na fase adulta vem essa sensação de insuficiência. E aí muitas vezes, olha só isso, gente. Isso é muito importante você começar a perceber. E muitas vezes eu tenho essa sensação de insuficiência, essa sensação que faltou algo, e aí já vou explicar que situações que às vezes você pode nem ter consciência, mas que pode ter acontecido e está refletindo na sua vida hoje. Muitas vezes eu começo a buscar, não somente nas minhas relações, né, de buscar preencher esse vazio, não somente em cursos, em livros, mas muitas vezes eu começo a buscar no dinheiro, na minha busca pelo dinheiro, ou no meu medo de faltar, ou na minha sensação que esse dinheiro nunca vai ser suficiente, eu começo a buscar no dinheiro aquilo que eu sinto que faltou lá atrás. E aí o que acontece quando eu busco no dinheiro aquilo que eu tenho a sensação que faltou para mim lá atrás? Quem que tá buscando isso? Quem que sentiu que faltou? A minha criança. E aí a criança, ela tem uma postura infantil. A criança não faz dinheiro, né? Quando a gente é criança, a gente recebe. Por mais que eu atenda muitas pessoas que precisaram trabalhar desde muito pequenos, mas o natural da vida é a criança receber, né? Os pais, eles se doam para os filhos. E aí, se eu estou projetando essas dores da minha infância, do que eu sinto que faltou no dinheiro, isso tem muito peso. E é onde as coisas não vão. O que você quer dizer com onde as coisas não vão? É onde eu posso trabalhar muito e não ter os resultados. Às vezes eu consigo até conquistar algo na minha profissão, as pessoas podem me ver como referência, mas o financeiro não vai. Ou é onde eu conquisto algo e depois acontece alguma coisa, eu tenho imprevisto. Sabe quando, nossa, entrou mais dinheiro no caixa? A hora que vê o carro quebra, acontece alguma coisa que o dinheiro vai embora. Por quê? Porque eu ainda estou buscando, através do dinheiro, algo que faltou lá atrás. E aí, o que precisa ser feito com relação a isso? Eu já vou explicar tudo certinho. Mas eu preciso resolver essas questões, dessa sensação de que não foi suficiente, para que a partir daí eu comece a olhar, inclusive, para o dinheiro com uma outra postura, com uma outra forma. Um outro exemplo com relação ao dinheiro é quando você tem várias ideias, quando você tem projetos, quando você quer às vezes ter o seu negócio, fazer uma transição de carreira, fazer algo que muitas vezes vai te gerar um maior ganho financeiro, que você tá com um monte de ideia, a hora que você pensa, nossa, que gostoso, eu quero muito fazer isso, mas parece que você não tem energia para fazer, que sempre acontece alguma outra coisa. Por quê? Porque eu estou com a postura, com o olhar
atrelado a uma dor e não somente a algo que eu desejo. E geralmente quando eu quero fazer uma coisa e estou procrastinando e vem um esgotamento e parece que não vai, geralmente é porque você já gastou tanto a sua energia suprindo as necessidades, atendendo as demandas das outras pessoas, procurando ser perfeita, agradar ou sentindo culpa, que a hora que é para olhar para suas coisas, você acaba não olhando. Até aí tá fazendo sentido? Como que é para vocês ouvirem isso? Me fala, por favor. Ou se estiver fazendo sentido, pode clicar no coraçãozinho também para eu saber. Só para eu ver se a gente tá na mesma página, se a velocidade tá boa e se eu posso dar continuidade, porque a live hoje vai ser bem objetiva. Me conta aqui ou clica no coraçãozinho para eu saber. Se tá fazendo sentido aí para vocês. Perfeito, tô vendo os coraçõezinhos subirem aqui. E aí, o que é importante, né? O que acontece quando... Por que geralmente... mas eu olho, às vezes eu olho pra relação com a minha mãe, tá ok. Que situações que podem afetar, né? Por que eu falo que podem afetar e não falo essa, pronto, acabou? Porque cada um tem a sua história, cada um tem o seu sistema familiar, então é importante olhar caso a caso. Mas o que eu sempre trago aqui pra vocês dentro da live é o que a maioria dos casos acontece, tá? Então, o que acontece? Isso, como que eu posso identificar essa questão da relação com a minha mãe, né? Que aí eu já entendi que se eu sentir que faltou lá atrás, muitas vezes eu vou sentir que eu não sou boa o suficiente, eu vou me sentir uma fraude. A questão do dinheiro, eu entendi do peso. Deixa eu conectar a questão do feminino, que aí eu vou trazer para vocês essa questão para como olhar, né? E situações que podem ter acontecido com a mãe. O que acontece com essa questão do feminino? Um ponto importante, o feminino, gente, todos nós temos, tá? Tanto homens quanto mulheres. Tanto homens quanto mulheres também têm o masculino. O que acontece é que as mulheres têm a polaridade maior no feminino e os homens no masculino, tá? Mas todos nós recebemos ambos. E a gente recebe o feminino através da nossa mãe também. E se existe alguma questão ali, muitas vezes eu não consigo receber esse feminino. O que isso quer dizer? Eu fico desconectada do meu sentir. Eu não escuto o que existe dentro de mim. Eu fico anestesiada. Eu não consigo me conectar com o feminino no sentido de me conectar com as pessoas, de conseguir me comunicar. Porque tudo isso a gente vai receber através da mãe e do materno, né, que vai sendo passado de geração para geração. O Alberto falou, faz sentido, afinal, inconscientemente a gente continua agindo como criança. É isso mesmo, Alberto. E aí, gente, o que é importante? O Alberto resumiu de uma forma muito legal, porque enquanto eu não olho para essas questões, e por isso que na mentoria eu sempre inicio com esse trabalho com a criança, eu continuo agindo como criança, tomando decisões nas dores da minha criança, fazendo coisas quando eu quero... vou dar exemplos práticos, porque às vezes a gente pensa assim, como criança, que é se jogar no chão e fazer birra. Não é, não. É quando eu tento agradar todo mundo, quando eu me cobro para ser perfeita, quando eu sinto culpa, quando eu não consigo dizer não, quando eu não consigo me posicionar, quando eu não consigo impor limites. Vou dar um exemplo bobo aqui. Quando você vai em um lugar para tomar um café e você pede um café e a pessoa te traz um cappuccino e você toma o cappuccino e não fala que você queria o raio do café. Porque a minha criança quer ser boazinha, quer ser vista, quer ser amada a todo custo. E esse a todo custo vai para o extremo do custo mesmo, do custo financeiro. De ter problemas com o financeiro, de ter problemas com relação ao trabalho, de ter problemas nas minhas relações. É por isso que muitas pessoas, às vezes, estão lá no ambiente de trabalho, acontece alguma coisa e aquilo é um gatilho que o dia já virou de cabeça para baixo. Por quê? Porque a minha criança... mas a gente sempre fica na criança. Se quem ainda não olhou para isso, se tem alguma coisa que está travado ou que está com muito esforço aí na sua vida ou que sempre se repete,
Um dos pontos que precisa olhar para a criança, o outro ponto é para o sistema familiar. A nossa criança, todos nós, em algum momento do dia, ela vai aparecer, né? E quando você olha, você cuida, é muito importante, porque é onde traz a criatividade, o colorido para a vida, a leveza que faz as coisas serem mais gostosas. Só que se a criança toma conta, as feridas da nossa criança tomam conta do nosso dia, é onde tudo isso vai acontecendo. E é onde muitas vezes eu vou procrastinando, né? Como eu falei, às vezes eu procrastino porque eu tô gastando minha energia com todo mundo, ou às vezes porque minha criança fala, isso aqui não é gostoso de fazer. E aí, como que na prática isso se revela? É quando eu quero fazer um negócio que eu sei que eu fazendo aquilo vai me trazer resultados, vai me levar mais perto dos meus sonhos. Ao invés de eu fazer aquilo, eu começo a me ocupar com um monte de outras tarefas e não faço aquilo que como adulto eu sei que precisaria fazer. Porque quando a gente fala, gente, por exemplo, de procrastinação, não é sobre não fazer nada. É sobre eu não fazer aquilo que é necessário. É sobre, muitas vezes, eu ser aquela criança boazinha que às vezes ouvia, né, da minha mãe, do meu pai, que eu não podia parar, que tinha que fazer as coisas, para de ser folgado e não sei o quê, e que hoje, para eu continuar sendo esse filho, essa filha boazinha, eu continuo não parando um minuto. Eu falo para todo mundo sempre que eu tô na correria. Só que isso quer dizer que eu tô tendo resultados, que eu tô dando passos na direção da vida que eu mereço de verdade, dos meus sonhos, daquilo que eu quero? Não. Estar ocupado o tempo todo na correria é totalmente o oposto. Quer dizer que você não consegue, ou sente culpa por parar, porque aprendeu que você não podia parar um minuto, que precisa ser com muito esforço, que não sei o quê, e isso trava, a gente vai falar sobre isso. Ou porque às vezes a forma que as pessoas olham para você e elogiam você, nossa, que pessoa esforçada. Gente, esforço é diferente de resultado. Tudo isso são posturas da nossa criança ferida, ou que eu vou trazer aqui para vocês, da lealdade ao sistema familiar. E quando eu falo lealdade, isso quer dizer que eu abro mão dos meus sonhos, do meu financeiro, de me sentir realizada na minha carreira, de ter as coisas com mais fluidez e com comprometimento, para continuar repetindo padrões de dor, de escassez, de sacrifícios. E aí é onde as coisas ficam pesadas e é onde muitas vezes a gente se acostuma a sentir culpa, a se cobrar, a não parar um minuto, a se encher com um monte de informação e aí se cobrar cada vez mais de não colocar em prática, de falar assim, porque quanto mais a gente vai estudando, principalmente com relação ao autoconhecimento, mais você vai falando assim, caramba, eu sei tudo isso, minha vida ainda tá desse jeito, e aquela dor só vai aumentando. Faz sentido, gente? Alguém se identificou? E aí, o que tudo isso tem a ver com mãe, né? Que é o nosso foco hoje, e amanhã a gente fala sobre pai, né? Eu vou fazer separado, que é justamente o formato que eu trabalho dentro da mentoria também. A mãe como eu falei, a nossa primeira relação, é o nosso primeiro nutrir da vida, né? E quando a gente fala, por exemplo, de dinheiro, dinheiro é energia de vida. E se eu não recebi o primeiro nutrir da vida lá atrás, as coisas não vão. Su, como eu identifico que eu não recebi? Ontem na live teve uma pessoa, não sei nem se ela tá aqui, que falou assim, Su, enquanto eu julgar meus pais, quer dizer que eu vou travar, né? Eu preciso parar de julgá-los para eu conseguir seguir? Sim. E quando eu falo parar de julgar, gente, não quer dizer passar a mão na cabeça e falar que foi tudo bem, porque muitas vezes pode ser que você tinha sentido falta de algo, ou que você precisou ter responsabilidades muito cedo, sendo que muitas dessas responsabilidades eram dos adultos. Quando eu falo, né, o parar de julgar, o fazer as pazes com a sua história, quer dizer se permitir receber a vida, entender que você recebeu o suficiente para você estar aqui hoje e poder seguir. Porque isso, essa questão dessas relações do você se permitir receber,
é sobre você. É sobre você dizer para sua criança, vamos continuar olhando para o que doeu e ficar esperando receber algo, ou um eu tenho orgulho de você, ou um eu sinto muito, ou um colo, ou pegar a mãozinha da sua criança e falar, vamos. A Ju, é isso que eu penso, eu já estudei várias ferramentas de desenvolvimento humano e não fiz dinheiro ainda, e aí a cobrança fica maior. E aí qual que é a tendência? Mais esse curso, mais esse curso, mais esse curso, mais esse curso. Só que não é a técnica, a estratégia, a ferramenta que vai resolver. É justamente o que saiu na mensagem aqui. É olhar para o que a gente não conhece sobre nós. Ou para o que a gente não quer nem olhar. Porque eu sei, e tem pessoas que eu acho muito lindo que até fala de coração aberto e demonstra sua vulnerabilidade. E fala assim, Su, às vezes eu tenho medo de olhar para isso. Eu não sei se eu dou conta de de olhar para essas questões, porque realmente é um movimento muito profundo. Só que na verdade, no fundo, Su, eu tenho medo de ser feliz. Porque se eu for feliz, em alguns casos, eu não vou poder mais cobrar o que eu senti que eu não recebi. Porque se eu for feliz, se eu for próspera, se eu for rica, se eu for rico, se eu me sentir realizada com o meu trabalho sem precisar ficar sofrendo para isso, eu vou ser diferente de todas as pessoas que eu convivo e eu não sei se eu vou suportar lidar com isso. E se as pessoas pararem de me querer por perto? Porque quanto mais a gente vai crescendo, quanto mais a gente vai olhando para nós e vai se libertando, fica mais solitário. Você consegue perceber muito isso. Por exemplo, posta alguma coisa bem ruim. Ai, não tô bem, não sei o que, vai vir um monte de gente. Conforme você vai crescendo, às vezes a energia com uma pessoa não bate, com outra não bate, tá tudo certo. Só que a nossa criança tem medo de não ser amada, de ninguém mais olhar para nós. Então, todo esse processo que eu tô falando e tudo aqui que eu vou trazer com relação à mãe, é muito além da relação com a mãe. É sobre olhar para você e se apropriar da sua história. E entender que você recebeu geneticamente coisas da sua mãe e do seu pai. E se você repele tudo isso, você está repelindo a si mesmo. A Ju, eu sou a pessoa que estou solitária. E vai acontecendo isso mesmo, Ju, vai sendo um filtro. E aí o que a gente precisa ver? Buscar novas pessoas que façam sentido. E às vezes essas pessoas que se afastam, não é porque elas deixaram de gostar de nós. É porque às vezes não tem assunto. Às vezes é aquela pessoa que você conversava e falava de uma fofoca, falava de alguma coisa que hoje não faz mais sentido. Ou que às vezes juntava, vamos reclamar da vida. E hoje para você pode ser que não faça sentido. Então é um processo que no início ele é um pouquinho doído, mas que vale a pena. Porque se a gente parar e olhar, falar assim, caramba, desse jeito que tá, pode até tá bom, ou não tá bom, mas pode ser melhor. Pode ser melhor. E o meu papel, o meu trabalho é justamente esse. Primeiro, é ajudar as pessoas a se desanestesiarem. Desanestesiar de sentir alegria, de se conectar com essas emoções, desanestesiar e começar a perceber que merece muito mais. De fazer as pazes consigo, de olhar para a sua história, sem ficar carregando um monte de peso, porque senão aí que não tem energia para fazer nada. E aí muitas vezes começa a vir irritação, alguns travam. Andréia, tão louco tudo isso, como podemos sabotar o que queremos? Doido é? E a gente sabota muito, 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 muito. Porque racionalmente a gente sabe o que quer. Só que dentro de nós é uma informação completamente diferente. E que muitas vezes a maioria das pessoas desaprendeu a ouvir. Porque a partir do momento que eu ouço, eu vejo que tá me travando, resolvo e aí eu posso ir.
Olha lá, é isso, não quero reclamar da vida, eu quero prosperar, é isso. E aí, como que isso se reflete, qual que é a conexão disso com a mãe, né, que é o nosso tema de hoje. A mãe, existem várias situações que você pode identificar se existe ainda alguma questão para a forma de você, da forma que você olha para sua mãe. E não sobre as relações de vocês, tá? Você não precisa visitar todo dia, morrer de amores, nem nada. Você precisa só se permitir receber a vida que veio através dessa mulher, que te carregou, que arriscou a vida para você nascer. Como que você consegue identificar? Tem uma que é já batata, que é muito simples. Você consegue olhar para o dinheiro, você consegue olhar para sua conta bancária, você consegue olhar para a cédula. Se existe, você consegue falar sobre dinheiro, se existe alguma trava, alguma vergonha, alguma culpa, geralmente está relacionada a questões com a mãe. O que isso quer dizer? Eu não consigo olhar para minha mãe ou aceitar a minha mãe da forma que ela é. Eu não consigo lidar com a minha mãe. Aí eu sinto que falta dinheiro. Geralmente eu sinto que faltou algo da minha mãe. E aí, enquanto eu não resolvo isso, isso se reverbera no meu financeiro. Porque o primeiro nutrir da vida veio através da mãe. Um outro ponto para você identificar. Eu olho e sinto um vazio. Eu sinto que faltou algo. Eu fico sempre, parece que eu fico sempre esperando que alguém venha, que alguém faça algo. Provavelmente a sua criança ainda espera a mãe para salvar, para dar essa segurança. Eu olho para minha mãe, eu não sinto que faltou algo, pelo contrário, eu quero proteger ela, eu quero retribuir tudo que ela me fez. Você não está no seu lugar. Eu brinco que nesses casos são os órfãos de mãe viva, porque eu olho para minha mãe, eu vejo ela como menor e eu quero proteger ela a todo custo. Ou eu quero retribuir. A gente nunca vai conseguir retribuir para os nossos pais o que eles fizeram por nós. Mesmo que você olhe e fale assim, mas eles nem fizeram nada. Só o fato, o simples fato de você ter a sua vida, que veio através deles, já é o suficiente. E isso a gente nunca vai conseguir retribuir, mesmo que eles não tenham feito mais nada. Qual que é a forma que eu retribuo? É servindo a vida. O que isso quer dizer? Seja através dos filhos, né, dando continuidade à vida, ao sistema familiar, ou seja através do trabalho. Hoje, por exemplo, fazendo essa live, que é uma parte do meu trabalho, eu estou servindo a vida. Então, a partir do momento que você sente pena, que você sente dó, que você sente que deve alguma coisa para sua mãe, você não está no seu lugar. E aí é importante olhar, e já vou explicar depois como fazer tudo isso, tá? Um outro ponto, eu gostaria que minha mãe se desculpasse pelo que ela fez, ou eu queria que ela se orgulhasse. O que está acontecendo? Eu continuo olhando para trás. Eu continuo falando para minha criança, olha quanto doeu, será que um dia ela vai pedir desculpa? Eu continuo esperando algo. E aí na vida adulta, na nossa realidade como adultos, o que sempre vai acontecer? Eu vou sempre esperar algo das pessoas, e mesmo que eu faça, mesmo que as pessoas façam por mim, parece que nunca é suficiente. E o dinheiro também vai parecer nunca suficiente ou muitas vezes inacessível. E existe um outro ponto, depois eu vou falar como lidar, tá? Só tô falando para vocês irem se identificando, porque muitas vezes a gente vai olhando e aconteceu isso comigo. Eu olhava para a relação com a minha mãe e falava, nossa, tá tudo ótimo, eu tenho uma relação ótima com a minha mãe. Só que aí quando eu fui entendendo e comecei a trabalhar isso, não era tão ótima como eu pensava. Eu queria fazer o papel de mãe da minha mãe. Eu queria protegê-la excessivamente, eu queria tomar decisões por ela. E esse não era o meu lugar. E é onde as coisas não vinham. E isso se refletia diretamente no meu trabalho. Quando eu trabalhava em empresa,
no corporativo, né, que eu trabalhava como CLT, eu me sobrecarregava e queria fazer por todo mundo. Quando eu comecei a atender como terapeuta, o mesmo que eu queria fazer com a minha mãe, de salvá-la, sendo que ela nem precisava de salvação, de querer ser mãe dela, eu queria fazer pelos meus clientes, pelos meus pacientes. Aí vinha muitas vezes a dificuldade de cobrar, de me posicionar, de conseguir mais clientes que quisessem pagar pelo meu trabalho, porque se eu sou mãe deles, por que eles vão me pagar? Percebe como isso reflete? Às vezes a gente não tem consciência. Só que se eu me sinto maior ou responsável pela minha mãe, eu não tô no meu lugar. E aí as coisas não vão. Alguma coisa vai travar. E um outro ponto, deixa eu ver o que a André mandou. Eu perdi minha mãe com 15 anos e assumo o lugar dela na criação dos meus irmãos. E assumo. Olha que pesado. Tanto para os irmãos quanto para você. Provavelmente você é mais velha que eles ou você acabou mudando o seu lugar emocionalmente dentro da hierarquia dos irmãos. Porque aí o que acontece? Olha o peso. Em algum momento, se já não aconteceu, começa a vir exaustão. Seus sonhos vão ficando para depois, aí você começa a se cobrar que tá procrastinando e ao mesmo tempo se cobra que fez um monte de coisa e não fez o suficiente. As costas começam a doer, tem gente que começa a travar o maxilar de tanta coisa que vai guardando. Porque independente da sua mãe ter falecido cedo, e é claro que de alguma forma precisou existir esse movimento, né, para que seus irmãos tivessem algum respaldo, mas ela sempre será a sua mãe e a mãe deles. Então, Andréia, se mais alguém aconteceu isso, é muito importante começar a internalizar de eles são os meus irmãos, não os meus filhos. Porque senão eles vão crescendo e aí na vida adulta você não consegue seguir porque você está ocupando o lugar da sua mãe. E aí é muito importante todo mundo pensar que é como se fosse assim, o nosso sistema familiar, um grande estádio de futebol. E aí cada um tem a sua cadeira marcada. Então em uma está escrito mãe, em outra está escrito seu nome, em outra está escrito pai, outro nome dos seus irmãos. Cada um tem o seu lugar. Se eu assumo esse papel, eu tô sentando na cadeira da minha mãe. É a mesma coisa que você vestir roupa, ou às vezes o sapato dá pra gente perceber mais ainda. Vestir o sapato de outra pessoa. Uma hora começa a machucar, não é confortável. Por quê? Porque eu não estou no meu lugar. E assim funciona pra vida. Com relação aos irmãos também. Ai, eu sou a caçula, mas eu que dou ordem, eu fico preocupada com a minha irmã mais velha, eu fico não sei o quê. Você não tá no seu lugar. E aí, o que geralmente vai acontecer? Ou as coisas travar, ou conseguir, depois travar tudo. Conseguir, depois travar tudo. Ou, eu, com relação ao financeiro, eu consigo o suficiente para pagar meus boletos, eu não consigo mais. Por quê? Você tá carregando um monte de peso, não tem como você ir pra vida. Porque você tá levando um monte de gente junto. Olá, André, assim, mais velha, recentemente percebi que não desenvolvi relacionamento afetivo. Por quê? Você tá ocupada com outras responsabilidades. Você tá olhando, né, quando a gente ocupa o lugar da nossa mãe, a gente não tá olhando pra vida. A gente tá olhando pra trás, pro menos. Menos relações, menos dinheiro, menos energia, menos nossos sonhos. Porque aí eu vou aprendendo a fazer sempre pelo outro. E aí tem um outro ponto com relação a essa questão com a mãe, que está muito relacionado ao que a Andréia trouxe, de perder a mãe, que é o que a gente chama de movimento interrompido. Que muitas pessoas às vezes não têm a recordação, mas alguém contou, e que isso é muito importante. E aí como que esse movimento interrompido você vai sentir na vida? É como se você quisesse algo, seja com relação ao dinheiro, a colocar em prática os cursos que você tem, os seus projetos, a ir em busca dos seus sonhos. É como se você quisesse, mas é como se você sentisse uma barreira invisível, um bloqueio. Parece que você consegue caminhar um pouquinho e depois
é uma sensação que realmente só quem sente que consegue entender, de realmente ter um bloqueio, ou as coisas vão até certo ponto e não vão mais, como se não tivesse um impulso para ir. O que é esse movimento? Isso com relação ao financeiro, as relações, tá? Qualquer área da nossa vida. O que é esse movimento interrompido? A criança, vou falar especificamente sobre a mãe, como o tema da live é mãe, e amanhã a gente fala sobre pai, tá? Eu tô fazendo justamente na ordem que a gente trabalha, inclusive, dentro da mentoria. A mãe, como eu falei, é a nossa primeira relação, então a gente tem essa conexão com ela quando tá na barriga dela. Nasceu, né? Aí o útero não é mais necessário, tem o processo da gente receber o leite materno. Então é o primeiro movimento, depois de ter nascido, da criança em direção à vida, à mãe. E eu sei que existem muitas pessoas que eu vejo que trazem aqui na live que a mãe não estava bem, ou o bebê precisou ficar internado, enfim, aconteceu alguma coisa que essa criança não recebeu esse leite materno. O que é isso? É um movimento interrompido da criança em relação à mãe. É como se essa criança tivesse nascido, ela tá indo para a mãe para receber o leite, acontece alguma coisa. Então é um movimento interrompido. Esse é o primeiro. Quais outras situações que podem ter um movimento interrompido? Eu vou trazer alguns exemplos, tá? Que geralmente acontecem em sua grande maioria, tá? Mas lembrando que cada caso é um caso e é importante entender o seu caso especificamente. Ó, a Lilian falou, eu sinto tudo isso. Um outro exemplo de movimento interrompido. Nasceu, tudo tava lá, sua mãe precisou viajar, ficar alguns dias fora, não tava bem, ficou internada, ficou 3 dias longe do bebê. O bebê sente essa interrupção, se sente sozinho, abandonado, é um movimento interrompido. Ou, eu era pequenininha, nasceu meu irmão, minha irmã, e aí eu percebi que toda a atenção era dada a ele, ou às vezes ele era doente, exigia mais cuidado, não sei o que. A criança tava ali e houve uma interrupção dessa relação de mãe e filho, de mãe e filha. Que outra situação que pode acontecer? Nasceu um irmão, a mãe da mãe ficou doente, a mãe precisou cuidar da avó. A criança sente uma interrupção. Então, qualquer situação, ou quem perdeu a mãe muito cedo, houve esse movimento interrompido. O que isso quer dizer? Eu estava recebendo essa segurança que eu recebo através da mãe, esse acolhimento que eu recebo através da mãe, essa conexão com a abundância que eu recebo através da mãe do leite materno, para depois eu me conectar com o pai e ir para a vida. E em algum momento isso foi interrompido. E aí isso vai reverberando na vida adulta. Eu vou sentindo essa interrupção, esse bloqueio, essa sensação que as coisas não vão. Hoje o meu filho mais novo teve um movimento interrompido na amamentação. Eu dei pouco leite e não quis me esforçar em amamentar. Aí, Ju, o que é importante, tá? E às vezes existem muitas mães que tava amamentando, levei um susto e meu leite secou e tal. O que é importante? Primeira coisa, você não se culpar, Porque às vezes, quem tiver filho, começa a vir a culpa, para que a gente começa a entender, nossa, o que eu fiz? Mas o mais importante é você entender que é o que você dava conta de fazer naquele momento e o que você tinha consciência para fazer, tá? E aí perceber, com relação a quanto tempo ele tinha, se isso tá reverberando na vida dele para ir poder trabalhar. Tá bom, Su, entendi tudo isso. Eu percebi aqui que tem uma questão de movimento interrompido na minha vida, ou que existe alguma questão com a minha mãe, seja porque eu ocupei o lugar dela, seja porque eu senti que faltou algo e estou esperando, ou seja porque muitas vezes a gente não... Tem muitas crianças, adultos que foram crianças um dia, que por proteção, para não precisar lidar com a dor, acaba apagando boa parte da memória da infância, para não precisar reviver aquilo. Só que na fase adulta, dá para perceber também, quando existem pessoas que às vezes me mandam, Su, eu quero fazer tal coisa, mas minha mãe só põe defeito, mas minha mãe me demanda demais, mas minha mãe não sei o quê. O que isso quer dizer? Eu estou esperando até hoje que minha mãe seja diferente.
Eu estou esperando até hoje que minha mãe seja igual a mãe do meu amiguinho, da minha amiguinha que eu via na escola, que era carinhosa, que era não sei o quê. Porque muitas vezes a gente via lá na escola, só que via um trecho, né? A gente não tava na casa dos amiguinhos para ver como que era. Mas às vezes pode ser que a sua criança olhou e sentiu que não foi suficiente, que queria que a mãe fosse mais carinhosa, mais atenciosa, mais presente ou mais brincalhona, ou que permitisse que você brincasse, né? Ou que estivesse em casa para que você pudesse brincar. E aí você não teve. E aí na fase adulta, essa questão da mãe cobrar, ou apontar o dedo, ou diminuir, ou não ser presente ou carinhosa como você imaginava, é a sua criança esperando algo. Ai, mas minha mãe só acaba comigo, só fala bobagem, não sei o que é importante? O que eu tô trazendo aqui pra vocês, pra gente ir fechando todas essas pontas que eu fui trazendo e amarrando tudo. Como lidar com tudo isso? O importante é você acolher a sua criança, receber a vida e a partir daí, eu vou lá, ela só acaba comigo, não sei o que. Visite o tanto que for saudável. Só que se hoje você ainda espera algo, se você cria expectativa ou se você espera uma motivação, um impulso, é a sua criança que está esperando. Porque o adulto, ele não espera aprovação, ele não espera que as pessoas falam, vai, é por aí mesmo. Ele vai e faz, no máximo ele comunica que está fazendo. Então é muito importante olhar para a sua criança. E aí a gente vai fazer um movimento aqui, a gente vai fazer um movimento bem rápido para olhar para essa criança, para iniciar esse processo, tá? Para ajudar vocês nesse sentido de começar a acolher, né? Começar a olhar para a vida, começar a se conectar com a abundância, com esse nutrir da vida e, consequentemente, com essa autoconfiança, com o dinheiro, com o feminino, que vieram e que iniciaram lá atrás. Não quando você nasceu, quando você foi gerada, quando estava aquele feto lá se formando. Então a gente vai fazer um pequeno movimento. A Lina perguntou como resolve isso. A gente vai dar um primeiro passo aqui, fazer um movimento, e aí antes da gente fazer, é justamente sobre isso que eu vou falar, tá? Com relação a tudo isso que eu tô trazendo, eu trago tudo que é possível trazer dentro de uma live, e é claro que existem movimentos muito mais profundos, existe um passo a passo que precisa ser feito, um cuidado, um olhar, uma orientação, né, que precisa acontecer para todo esse processo, né? Desde do que eu falei ontem na live, da repetição de padrões, do que eu tô falando hoje da relação com a mãe para você poder olhar para a vida, do que a gente vai falar amanhã sobre o pai, né, e a carreira. Existe todo um processo. E esse processo é trabalhado dentro da mentoria, tá? Que é o método Leveza, que foi o método que eu criei, onde a gente vai trabalhando tudo isso. Então a gente inicia olhando para sua criança, olhando para os medos dela, para o que ela aprendeu, para as travas dela, para o que sua criança está gritando aí dentro de você e que tem se refletido na sua vida adulta. Depois disso a gente olha para essa relação com a mãe, né, para esse, não só com relação ao movimento interrompido, mas para a forma que você olha para a mãe e para o dinheiro, para a forma que você olha para o trabalho, para o pai, para a forma que você olha para você, para que aí você possa se apropriar da sua história, se apropriar dos seus talentos, olhar para o seu propósito, olhar para a vida. Então é um processo da gente olhar para trás e tirando esse monte de peso para aí sim se conectar com a vida, porque o dinheiro é energia de vida. Ter autoconfiança é entender que eu recebi o suficiente, valorizar quem eu sou, valorizar minha história e ir para a vida. Se conectar com o feminino é entender que eu não preciso ficar lutando e que eu não preciso anestesiar minhas emoções e que eu não preciso ser perfeita e que eu não preciso mais ter as armaduras, mas que eu posso ser quem eu nasci para ser. E tudo isso a gente trabalha dentro da mentoria. E agora, para esse mês
de setembro, na verdade a gente vai iniciar no dia 9 de outubro, eu tô com as vagas abertas para nossa última turma da Mentoria Leveza, tá? A Mentoria Leveza em grupo é uma mentoria específica para as mulheres, no individual e a constelação eu atendo os homens também, mas dentro da Mentoria Leveza, que para esse final de ano vai ser a Leveza Mais, já vou explicar por quê, é um grupo específico para as mulheres, porque além de tudo isso, a gente vai trabalhar as dores que uma mulher tem, né? Homens e mulheres, existem algumas dores que são parecidas, mas existem outras feridas que são diferentes, né? Enquanto os homens geralmente aprenderam que não pode demonstrar as emoções, que tem que dar conta, que não pode se permitir, que tem que mostrar o quanto é homem e não sei o que, e que isso vai exigindo demais. As mulheres foram ouvindo desde fecha as pernas, precisa dar conta de tudo sozinha, foram aprendendo a se desconectar da sua própria essência por conta de tudo que as outras mulheres que vieram antes viveram. Então, dentro da mentoria, a gente trabalha inclusive isso, tá? É um grupo online, são 6 encontros de 2h30 de duração mais ou menos. No dia que a gente trabalha a relação com a mãe, estende um pouquinho mais, tá? Geralmente são 3 horas de duração e a gente vai trabalhando todo esse processo, porque aí com o grupo, com esse acompanhamento, você tem direcionamento, passo a passo, acompanhamento, um grupo em que você pode trocar e isso ajuda muito, né? Eu vi que a Lilian mandou que fez constelação e outras terapias, parece que nenhuma resolve. A partir do momento que você tem esse processo de acompanhamento, de direcionamento, é onde você consegue ter consistência. Porque às vezes a gente faz algo, se empolga e para. E a mentoria é justamente para te ajudar a ter essa consistência. E além disso, a gente já vai fazer o exercício para criança, tá? Além disso, por ser final do ano e por essa turma ser a Leveza Mais, essa turma específica vai ganhar um bônus incrível. Além do bônus que as outras turmas já tiveram, que além dessas 6 aulas ao vivo comigo, existem também 4 aulas gravadas sobre princípios sistêmicos. Essa turma de outubro, que está com as inscrições abertas, vai ganhar um programa de aceleração de resultados, que chama Conexão Sistêmica, que é um programa em que nós vamos ter 3 encontros de 2 horas de duração, em que a gente vai trabalhar justamente para você acelerar os seus resultados, para ter a visão, para quem tem o seu próprio negócio, não somente como CPF, mas também como CNPJ, para mudança de mentalidade, para que você possa ser líder da sua vida, acelerar os seus resultados. Então a gente vai falar sobre vendas sistêmicas, sobre poder pessoal, sobre se valorizar. A gente vai trabalhar tudo isso. Então, quando a gente olha, são mais de 20 horas de acompanhamento, direcionamento, com movimentos profundos, justamente para a gente trabalhar tudo isso, para que você tenha mais resultados ainda esse ano, mais confiança, mais prosperidade, para que você olhe para a sua história, para o dinheiro, para o trabalho, para as suas relações de uma outra forma, porque a gente vai criando feridas emocionais com relação a tudo isso. Então, quem quiser mais informações com relação à mentoria, lembrando que a mentoria ela não é um curso, tá? É justamente para te ajudar, para quem tem um monte de curso, a lidar com esse monte de coisa. Tá? Então não é um curso, e por não ser um curso, não é um link que você clica, faz o pagamento e se inscreve. Não, você vai preencher um formulário de aplicação, eu vou ler todos os formulários e entrar em contato uma a uma, porque é muito importante que você esteja pronta e comprometida a embarcar nisso, porque no começo realmente é desconfortável, porque a gente vai tirando todas as máscaras, todos os pesos, para no final ser simplesmente libertador, tá? Então, quem quiser mais informações, envia eu quero aqui nos comentários ou me chama no direct assim que a gente finalizar a live, que eu te passo todas as informações. As vagas são limitadas porque é um grupo que realmente eu acompanho de perto e a gente inicia no dia 9 de outubro, tá? Então, garanta a sua vaga. E aí a gente vai trabalhar tudo isso com acompanhamento, tá? Isso que você trouxe, Lilian, de ter feito os vários processos e as coisas não terem acontecido, eu atendo muitos casos como esse, tá? E que às vezes as pessoas começam a ficar desacreditadas, exaustas de tanta coisa, e a mentoria é justamente esse processo de
começar a mudança de dentro para fora. Inclusive, um alinhamento que eu faço quando as pessoas começam a fazer a mentoria é, ó, não busca mais nada. É claro que eu não obrigo ninguém a nada, porque eu atendo adultos, né? E aí cada um é responsável pelas suas decisões. Mas um alinhamento que eu sempre faço é, não busca mais comprar curso, mais nada. Porque agora é o momento de você olhar para você e tudo que você precisa a gente vai trabalhar aqui dentro da mentoria, tá? Então me manda direct depois que eu te passo as informações e vem com a gente nesse grupo que pode ter certeza que a gente vai trabalhar tudo isso que eu falei aqui e muito mais, né? Que aqui dentro da live eu trago o que é possível a gente trabalhar dentro da live, tanto por conta que eu não consigo acompanhar vocês aqui depois, por conta também do equilíbrio de troca, então dentro da mentoria é um processo ainda mais profundo. Combinado? Então quem quiser ou manda nos comentários ou me chama no direct que eu passo tudo certinho, passo inclusive o cronograma com as datas e com tudo que a gente vai trabalhar no decorrer desse processo. Eu sei como que é, eu sei porque eu vejo muito e eu já passei por isso também, de falar, acho que não tem jeito não, eu sei bem como que é, tá? Mas não desiste não, é possível sim e é libertador, tá? Então, bora lá, gente. Vamos fazer um movimento agora de olhar para essa criança, um movimento de um primeiro olhar para a mãe. E aí, quem quiser dar continuidade para a gente poder aprofundar, porque existem movimentos que não tem como eu fazer aqui na live, manda mensagem, que aí eu passo tudo sobre esse grupo e aí você já garante sua vaga antes que elas encerrem, tá? Que elas esgotem. Então, bora lá. Quem estiver segurando o celular, apoie ele em algum lugar, porque agora vai ser o momento de fechar os olhos e respirar, então você não vai precisar me ver, somente me ouvir. E é importante também, porque se fica segurando o celular, fica com dor no braço, a mão não fica relaxada e aí você não consegue se conectar. Então, apoie em algum lugar. Pode fechar os seus olhos e começa a respirar. Vai inspirando, expirando, soltando qualquer tipo de desconforto. Inspira, puxa bem o ar pelo nariz e depois solta pela boca, soltando qualquer desconforto, qualquer tensão que tenha no corpo. Se conecta com a sua respiração. Se permita desacelerar. Tenha uma respiração gentil, saudável. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Pode ser que venham alguns pensamentos, às vezes uma coceira, algum desconforto. Acolha e deixa ir. E continua respirando. Isso. Muito bom. Agora imagina que bem na sua frente está a sua criança. Da idade que ela aparecer aí para você. Bem na sua frente aparece, ainda com os olhos fechados, você, criança. Veja como sua criança tá, como é para você olhar para ela, como ela olha para você. E diz, ainda de olhos fechados, se for possível, olhando bem nos olhinhos dela: agora eu cuido de você. Agora é comigo. Agora eu vou cuidar de você. E se você sentir no coração de abraçá-la, de acolhê-la, faça esse movimento. E depois de fazer esse movimento, imagina que você pega na mãozinha dela e que vocês duas, vocês dois, olham em uma direção e bem na sua frente, na frente de vocês, está a sua mãe.
Você tendo conhecido ela ou não, você se lembrando dela ou não, independente de como é a sua relação com ela. Imagina que na sua frente está essa mulher que carregou você na barriga dela, que arriscou a vida para você nascer. Veja como é para você olhar para ela. Veja como é para sua criança olhar para sua mãe. Para a mulher que te carregou, para uma mulher bem comum, mas para a mulher que a sua vida veio através dela. Veja como fica o seu corpo, que emoção que vem, que sensação, se você sente que é possível chegar até ela, se existe uma barreira, como é para você. E nesse momento apenas olhe. E se for possível, e se for de coração, olhando nos olhos dessa mulher, de mãos dadas com a sua criança, diga sim para ela. Esse sim, dizendo sim para a vida que veio através da sua mãe. Veja se você consegue receber. Imagine, se você quiser fazer ainda de olhos fechados, que você estende os seus 2 braços na direção dela e que você diz: sim, mãe, eu recebo a vida que veio através de você. Sim, mãe, eu me rendo. Eu me rendo de buscar a sua aprovação, de tentar te proteger, de ocupar o seu lugar, de esperar um sinto muito. Eu me rendo. E agora eu vejo o tamanho do meu amor. E posso receber a vida, para que a partir daí eu possa olhar para os meus sonhos. Veja se você consegue receber. Respeite o seu momento, o seu coração. O movimento precisa vir de dentro. Olhe para sua criança, como ela fica. E quando você sentir no coração que tiver recebido, você pode se virar com respeito, de mãozinha dada ainda com a sua criança, e se virar em direção à sua vida. Veja como é olhar para a sua vida, como é começar a se apropriar da sua história. Olha para a sua vida e diz: agora sim, eu recebo e eu estou pronta. Agora sim, eu recebo e eu estou pronto para viver a minha história, a minha vida. Isso, respira. Veja como você se sente, vai recebendo. E quando você sentir que está pronta, pode abrir os seus olhos bem devagarzinho. E se você sentir no coração, pode compartilhar aqui como foi para você, dar esse pequeno passo, fazer esse pequeno movimento. Como você está se sentindo. E como eu falei, aqui é um pequeno passo, é um tomar consciência. E dentro da mentoria a gente tem um passo a passo para trabalhar tudo isso. Para antes de qualquer coisa, olhar para a sua criança.
para o que a sua criança está pedindo, para o que a sua criança tem medo, para as decisões que sua criança muitas vezes tem tomado na sua vida, no seu trabalho, nas suas relações, sem você perceber. E aí a gente vai olhar a Dani lindo, amei, obrigada. Que bom, Dani, fico muito feliz em saber. E aí a gente vai trabalhar tudo isso, desde a criança, essas relações com a mãe, com o pai, essa relação com a vida, para que a partir daí você possa ter mais leveza, mais resultados, mais prosperidade na sua vida. Porque a partir daí você, de tudo que a gente vai trabalhar, você se sente com permissão para seguir de uma forma muito mais leve, sem precisar agradar todo mundo, sem precisar carregar pesos que não são seus, sem precisar se cobrar tanto, sem precisar ser perfeita, porque ninguém é perfeito. A gente pode dar o nosso melhor. Isso não quer dizer perfeição. Isso quer dizer que nós vamos dar o nosso melhor. E a partir do momento que você trabalha tudo isso é libertador. Então, quem quiser fazer parte da mentoria em grupo, que é uma mentoria para mulheres, manda por direct, eu quero, eu passo o cronograma, passo todas as informações, lembrando, são 6 encontros online, em que a gente vai trabalhar todo esse processo de despertar, de você se conectar com quem você é de verdade, de você olhar para o dinheiro de uma outra forma, para a vida de uma outra forma, sem peso, sem o medo travar, sem a culpa travar, sem o perfeccionismo pesar, porque a vida pode ser muito mais leve e justamente por isso o nome do método que eu criei é leveza e dentro da mentoria você vai descobrir por que é leveza com S ao invés do Z, que aí eu conto sobre tudo isso e a gente trabalha justamente com relação ao motivo de tudo isso, de tudo que eu vi de transformação na minha vida e que eu vejo de transformação dentro dos meus atendimentos. Um beijo, até mais, tchau, tchau.